Olá a todos vocês. Nós vamos apresentar o nosso artigo Revisão de estudos microclimáticos em áreas de urbanização informal, conforto térmico e a pandemia de Covid-19. Esse artigo ele foi elaborado pelo mestrando Bruno Sigolo, da Universidade Federal de São Carlos, por mim, Camila Tavares, doutora em Ciências Ambientais, e pelo professor Érico Macieiro, do Departamento de Engenharia Urbana, também da Federal de São Carlos. Os assentamentos informais, as favelas e outros bairros residenciais pobres são um fenômeno urbano global, principalmente localizado nas áreas intertropicais. Esse crescimento rápido, descontrolado e não planejado dos países em desenvolvimento levou a um aumento de assentamentos informais e superpovoados, com população crescendo de 767 milhões em 2000 para 1 bilhão no ano de 2020. Em relação ao design urbano dessas áreas, a geometria irregular das vias e construções, o uso de materiais inadequados para as moradias, a elevada densidade construtiva e populacional, as reduzidas áreas verdes e a ventilação precária contribuem para a intensificação do desconforto térmico de seus moradores. Então aqui nós vamos mostrar algumas imagens das áreas de assentamentos informais, por exemplo em Nairobi. Atualmente, na África, mais da metade da população urbana, 61,7%, vive em favelas. Em Calcutá, na Índia, que é a imagem superior, aproximadamente 45% da população vive em assentamentos informais. Nessa imagem de baixo, nós temos aqui no nosso país as palafitas da cidade de São Paulo, que de acordo com um censo de IBGE, o último que nós tivemos, de 2010, aproximadamente 11,4 milhões de pessoas residiam em favelas. Os moradores das áreas de assentamentos informais, eles são expostos a grande vulnerabilidade, tanto socioeconômica quanto territorial, e elas são cada vez mais agravadas pelas mudanças climáticas, com consequente intensificação de desastres naturais e eventos extremos, tais como ondas de calor. E no ano de 2020, devido à Covid-19, essa exposição, essa vulnerabilidade, ela aumentou. As condições precárias desses espaços dificultam o cumprimento das medidas preconizadas para o combate à pandemia, como, por exemplo, o distanciamento físico, a quarentena, o auto-isolamento e a lavagem das mãos. Então, torna-se muito fundamental analisar as áreas de assentamentos informais, sob a perspectiva do microclima urbano e do conforto térmico, com o objetivo de compreender a dimensão dessas condições desfavoráveis que são cotidianas para seus habitantes, e especialmente em situações urgentes, como, por exemplo, as mudanças climáticas e no cenário atual para o enfrentamento de uma pandemia. Dessa forma, o nosso artigo ele tem como objetivo realizar uma revisão estruturada de artigos internacionais sobre estudos microclimáticos e na perspectiva de conforto térmico em ambientes de urbanização informal, destacando os avanços e as perspectivas para as análises futuras sobre esta temática. Os demais slides vai ser apresentado pelo Bruno. Muito obrigada. A metodologia do artigo se deu com base numa busca realizada na Plataforma Internacional de Dados Scopus, utilizando-se termos em inglês para abarcar artigos publicados internacionalmente. Optou-se por utilizar uma grande variedade de termos, tanto com relação a áreas de urbanização informal, quanto ao clima urbano, justamente para observar artigos que tratassem do mesmo tema, mas utilizassem conceitos diferentes. Assim, para as áreas informais, optou-se pelos termos slum, ou shantytown, ou informal settlement, ou subnormal agglomeration. Para o termo de clima urbano, optou-se por urban climate, thermal comfort ou urban heat islands. A busca deu-se com artigos publicados a partir dos anos 2000 até 2020 e ela resultou inicialmente num total de 246 artigos, os quais foram brevemente revisados para selecionar aqueles que realmente de fato tivessem a ver com o tema, e destes 246 restaram 64,
os quais foram revisados também para excluir aqueles que tivessem a ver com mudanças climáticas em áreas informais e por isso não fazem parte do escopo deste artigo especificamente. Com isso, restaram no total final de 15 artigos, os quais foram extensivamente analisados com relação aos métodos e ferramentas utilizados, às áreas de estudo e às contribuições que esses trouxeram para o tema. O que foi possível de observar inicialmente? É importante observar que há um aumento crescente no interesse sobre o tema. Então, 33% deles, ou seja, um terço, foi publicado apenas no ano de 2020, demonstrando isso. Por outro lado, também, apenas um terço também destes foi publicado apenas, exclusivamente, por pesquisadores de nações em desenvolvimento, sendo que a grande maioria foi publicado ou por parcerias de nações em desenvolvimento com nações desenvolvidas, ou exclusivamente por pesquisadores de nações desenvolvidas. E o que se explica muitas vezes pelas limitações técnicas e financeiras às quais as universidades e centros de pesquisa de nações em desenvolvimento estão submetidas. Além disso, a enorme maioria dos trabalhos abordou áreas da zona intertropical planetária, porque a maior parte das nações subdesenvolvidas do mundo está nessa região, e também porque o desconforto térmico nessas regiões está muito ligado ao aumento do calor. Além disso, o enorme foco desses artigos foi para grandes regiões metropolitanas, as quais atravessaram processos de urbanização muito intensos nas últimas décadas e que, somados à desigualdade social típica desses países, contribuíram para, dentre outras consequências, a formação e o crescimento de diversas áreas de urbanização informal localizadas nessas áreas urbanas. Como principais contribuições, o que pôde se observar aí? Primeiro que a utilização de índices de conforto, tais como o UTCI ou o índice PET, por exemplo, são muito úteis para avaliar não só as tradicionais áreas formais, mas como também aí as áreas informais. Então, esses índices podem ser adaptados e utilizados também nas áreas informais para um conhecimento melhor delas e também da percepção térmica de seus habitantes, que convivem diariamente com essas condições, como apontado no estudo de Baruch, por exemplo. Assim como também um outro método muito comum que vem tendo um interesse crescente do clima urbano, que é o método de zonas climáticas locais, as ECLs, de Stewart e Oak, que ele pode ser utilizado também, ele pode ser adaptado para as áreas de urbanização informal, como feito pelo Oshola e pelo Simon Jutak, no sentido de que observar que as áreas de urbanização informal também têm grande variedade entre elas e muitas vezes internamente da mesma área, ou seja, observar como as variedades construtivas dessas áreas poderão aí apresentar consequências microclimáticas diferentes. Ou seja, métodos tradicionais do clima urbano e do conforto podem ser adaptados para essas áreas de maneira adequada, contribuindo para um maior conhecimento dessas. Além disso, uma grande variedade de estudos aí apontou como iniciativas práticas de curto e médio prazo, de baixo custo, podem ser aplicadas nessas regiões, visando amenizar o desconforto térmico dessas, como, por exemplo, pensar no sombreamento dessas áreas, ou, por exemplo, o potencial de ventilação que essas podem ter. Pensar, então, em áreas informais, mais arejadas, mais sombreadas, contribuindo para a redução do calor, que é um dos principais efeitos negativos, como já foi observado. Além disso, observa-se que o conforto térmico ele é muito importante não só para a compreensão melhor dessas áreas, mas como para assessorar futuros projetos de reurbanização. E aí, entende-se tanto projetos de novas áreas a serem construídas, quanto na melhoria de áreas já existentes, caso elas considerem a importância do eixo temático do conforto térmico nessas melhorias, nessas construções, os potenciais problemas, os potenciais danos do clima urbano nessas regiões podem ser bem amenizados, podem ser muito mitigados, de maneira geral. E com relação à saúde, especificamente pensando no contexto da pandemia de Covid-19, é importante observar que os habitantes de áreas informais eles apresentam grande vulnerabilidade, de maneira geral, e isso se refere também às questões de saúde e ao enfrentamento de uma pandemia. Então,
Os problemas relacionados ao clima urbano dessas áreas e ao desconforto térmico têm um impacto negativo à saúde por uma série de fatores. Primeiro, porque eles tendem aí os habitantes dessa região a apresentarem sistemas respiratórios mais frágeis, entre algumas doenças respiratórias, o que pode aumentar aí o fator de risco desses habitantes. Além disso, as áreas de urbanização informal muitas vezes têm dificultados acesso a serviços de saúde, a itens básicos que podem auxiliar no combate a uma pandemia, como água encanada e itens de higiene básica, entre outros fatores aí, como por exemplo a grande densidade demográfica e habitacional dessas áreas, né? Então, por exemplo, o isolamento social, muito preconizado no combate à Covid, é difícil de ser implementado mesmo nessas áreas, devido à alta densidade desses locais. Além disso, e especialmente, é importante dizer que o fato dessas habitações serem precárias, com materiais inadequados, com alto desconforto, faz com que seja difícil permanecer boa parte do tempo dentro das residências, por justamente serem áreas aí desconfortáveis, áreas quentes, o que dificulta também o isolamento social. Então, observa-se que pensar em melhorar o conforto térmico dessas áreas é positivo também no enfrentamento da pandemia de Covid-19. E com isso observa-se alguns desafios aí, né? Primeiro que é muito válido observar que as áreas informais, especialmente de nações em desenvolvimento, né, têm grandes limitações técnicas e financeiras. Ou seja, é importante que se pense projetos e estudos com propostas viáveis, de baixo custo, de curto e médio prazo, que possam já amenizar e mitigar um pouco desses impactos aí. Então, as áreas informais elas podem ser adaptadas de acordo com as suas características aí para amenizar um pouquinho o desconforto, né? E tudo isso é muito válido a gente pensar com base na Covid-19. Como estarão os assentamentos informais após a pandemia? Depois de toda a crise econômica que a pandemia causou, então essa vulnerabilidade que os habitantes já cotidianamente estão submetidos será incrementada, está aumentada já, né? Então é importante que se considere esses assentamentos não só sob a ótica do conforto, mas também após esse grande desafio que ainda persiste, que é o da Covid-19. Com isso, a gente observa então que é muito importante que se pense o conforto térmico para entender melhor as áreas informais, para melhorar estas ou ainda planejar novas áreas futuras e, com isso, reduzir as condições negativas que uma parte significativa dos habitantes de áreas urbanas de países em desenvolvimento são submetidos, e observar que as habitações e os espaços entre elas, o arruamento, por exemplo, são muito importantes não só apenas para a questão climática urbana, mas também com relação à saúde, por exemplo, né? Então, melhorar o conforto térmico é também melhorar a qualidade de vida e a saúde de seus habitantes. Por fim, destaca-se que é muito importante que esse tema receba maior atenção e mais estudos em escala internacional podem ajudar a contribuir com o tema e que o Brasil, um país que atravessa aí uma grande quantidade de habitantes em áreas informais, pode se beneficiar e deve estudar mais esse tema também. Finalizando com uma citação do estudo de Baruch, de 2019, de que apenas entender as áreas informais como um simulacro, como um experimento repetido das áreas formais, pode levar a um desinteresse de realmente investigar mais a fundo essas áreas, que possuem características específicas e por isso necessitam de maior atenção. Essas foram as referências utilizadas na nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Um bom dia.